Boa noite, galera. Estou dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e eu vou dar continuidade ao primeiro vídeo de equação do segundo grau. Nesse vídeo aqui eu vou tratar só de exercícios, tá certo? Então, o primeiro exemplo é equação de segundo grau do tipo completo, tá certo? Então, eu posso fazer tanto por soma e produto como por Bhaskara, beleza? Se eu também tiver equação do tipo incompleto, eu posso fazer por soma e produto? Posso. Posso fazer por Bhaskara? Também posso. Só que aqui, por questão de didática, eu vou mostrar uma outra maneira, beleza? Porque o bom da matemática é que você tem vários caminhos para achar a mesma resposta, tá certo? E quanto mais caminhos nós soubermos, melhor pra gente, beleza? Então tá aí, equação de segundo grau do tipo completo, porque tem a igualdade, e o x de maior expoente é o 2. Meus coeficientes são 1, menos 4 e menos 32. O A sempre acompanha o x2, o B sempre acompanha o x e o C sempre acompanha o menos 32. Aplicando a fórmula da soma das raízes, eu tenho que encontrar dois números que somados dê igual a 4, beleza? E o produto das raízes eu tenho que encontrar dois números que multiplicado dê menos 32, tá certo? Então eu tirei que as minhas respostas vão ser 8 e menos 4. Por quê? Porque 8 somado com menos 4 vai dar 4. E 8 multiplicado com menos 4, fazendo o jogo do sinal, dá menos 32. Beleza? Mas aqui qual é a dica que eu dou? Quando você fizer soma e produto, você vai logo para o produto. Beleza? E ver dois números que multiplicado dê o número que ele quer. Por exemplo, aqui poderia dar 2 e menos 16, que dá menos 32. Sendo que quando eu fosse somar 2 com menos 16, ia dar menos 14. E aqui tem que dar 4. Então, o grande segredo é que as raízes elas têm que ser válidas tanto para a soma quanto para o produto. Sendo que para o produto, você filtra mais as informações. Porque, por exemplo, na soma que der 4, pode ser 1 mais 3, pode ser 2 mais 2, pode ser 6 menos 2. Então, é um leque muito grande. Já no produto, você restringe mais os valores, tá certo? Beleza? E toda vida que eu estou substituindo letra por número ou número por letra, coloca entre parênteses, tá certo? Uma dicasinha. Beleza? Nosso segundo exemplo também, equação do segundo grau do tipo completo, os meus coeficientes 1, menos 9 e 20. Aplicando a soma das raízes, eu tenho que encontrar dois números que somado dê 9, porque menos com menos dá mais. Fica mais 9 sobre 1, que é igual a 9. E o produto tem que ser igual a 20. Beleza? Então, as minhas raízes serão 5 e 4. Por quê? Porque 5 mais 4 é igual a 9 e 5 vezes 4 é igual a 20. Beleza? Agora, o mesmo exemplo número 1, né? Só que agora eu vou aplicar Bhaskara, tá certo? Sendo que antes de aplicar Bhaskara, eu vou aplicar o meu delta ou discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Como eu vou substituir letra por número, coloco entre parênteses. Então, fica menos 4 ao quadrado, o menos 4 entre parênteses, menos 4 que multiplica 1 entre parênteses, que multiplica menos 32 entre parênteses. Resolvo a potência, que dá 16 positivo, e menos 4, que multiplica menos 32, dá mais, né? Porque menos com menos dá mais, 128. Somando dá 144. Então, meu discriminante deu 144, que é maior que zero. Significa que eu vou ter duas respostas diferentes, beleza? Quando meu delta é maior que zero, eu tenho duas respostas diferentes. Se der igual a zero, duas respostas iguais. E se der menor que zero, não existe raiz, beleza? Então, a fórmula do Bhaskara, né? Na sua tela. Agora eu vou só substituir os valores, beleza? Lembrando que esse menos b é da fórmula, tá certo? Então, substituindo os valores, meu x, 1 ficou como? Mais 4, mais 12 sobre 2, que dá 16 sobre 2, que dá 8. E o outro ficou mais 4, menos 12 sobre 2, que dá menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Então, se eu aplicar soma e produto ou aplicar Bhaskara, as raízes têm que ser exatamente as mesmas, tá certo? Beleza? Então, nosso quarto exemplo, aplicando Bhaskara novamente, tá aí os meus coeficientes na sua tela. Aplicando o delta, achei igual a zero. Significa que as respostas serão iguais. A fórmula do Bhaskara, menos b mais ou menos delta sobre 2a, sendo que o delta está dando zero e raiz de zero é zero. Então, Bhaskara fica reduzida à fórmula menos b sobre 2a. Beleza? Então, nesse caso aí, nossa resposta vai dar menos
3. Beleza? X igual a menos 3. Tá certo? Nosso quinto exemplo é uma equação de segundo grau do tipo incompleta. Como eu falei no início do vídeo, você pode fazer soma de produto? Pode. Pode fazer Bhaskara? Pode, só que eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou colocar o x em evidência. Então, ficou x igual a x mais 6 igual a 0. Sendo que o x mais 6, entre parênteses, multiplicando, né? Então, eu tenho um produto de dois termos que a resposta está dando 0. Significa que um deles é 0, beleza? Então, ou x é igual a 0, ou x mais 6 é igual a 0. Tranquilo? Então, esse x mais 6 igual a 0 é a equação do primeiro grau. Passo mais 6 para o outro lado, fica menos 6. Então, minha resposta é x igual a 0 ou x igual a menos 6. Beleza? Tá aí duas respostas, né? Porque a equação de segundo grau, em regra, duas respostas. Se fosse do terceiro grau, em regra, 3 respostas. Se fosse do quarto grau, em regra, 4 respostas. Beleza? E do primeiro grau, em regra, uma resposta. Tranquilo? Então, quando tem uma equação de segundo grau do tipo incompleta, faltando um termo independente, que é o c, coloca o x em evidência e resolve. Bem simples. E se tiver faltando o b, mais fácil ainda, coloca o c para o outro lado e tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 pode ser mais 3, como pode ser menos 3, porque menos 3 ao quadrado dá 9, mais 3 ao quadrado também dá 9. Então, eu tiro que a minha raiz é mais 3 ou menos 3. Beleza? x1 é mais 3, x2 menos 3. Poderia fazer de outro jeito? Poderia. Como? Através de produto notável. Porque o meu 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, fica x2 menos 3 ao quadrado igual a 0. Isso aí é aquele famoso produto notável, A2 menos B2, que é igual a mais B, que multiplica A menos B. Então, tem um produto de dois termos que está dando igual a 0. Então, significa que ou x mais 3 é igual a 0, ou x menos 3 é igual a 0. Resolvendo a equação do primeiro grau simples, você encontra que a resposta é 3 e a outra resposta é menos 3. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, forte abraço.